Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Salto Alto. Eleve a sua autoestima, sua autoconfiança comigo, Daniela Rocha, e com a minha convidada, todo sábado, das 9 às 10, aqui na Rádio Itapuí 100.3. E hoje, no dia 29 de julho, a gente vai estar tratando de um tema muito importante. Antes de eu apresentar a nossa convidada aqui na Rádio Itapuí, enquanto a nossa convidada não se apresenta, eu vou ler uma mensagem do dia 29 de julho e você vai lá, liga, manda um WhatsApp para as amigas, para as vizinhas, para elas virem assistir e escutar a Rádio Itapuí com nós. Qual a frequência da Rádio Itapuí? 100.3. Também, quem quiser baixar o aplicativo para o celular Android Rádio Itapuí. Então, vamos lá para a nossa mensagem do dia. Essa mensagem, quem vai nos assistir lá no YouTube, eu vou mostrar, compartilhar a tela do livro, que é Meu Livro da Consciência. E a mensagem do dia 29 de julho. Vamos ver e depois vamos pedir para a nossa convidada também, no decorrer da nossa conversa, que a gente começa a conversar aqui, a conversa vai longe. A Daniela não para de falar nunca. Depois a gente vai pedir para ela comentar um pouco também dessa mensagem para ver se realmente tem ligação com o nosso assunto de hoje, que geralmente tem. Então vamos lá. O fruto não cai do pé antes de estar maduro. Em minhas meditações sobre aceitação, sempre me vem a importância de refletir sobre a importância da paciência, de acreditar que tudo acontece na hora que deve acontecer. O ritmo dos acontecimentos nem sempre segue a nossa lógica de vida. É preciso aceitar essa verdade e se deixar levar pela correnteza da vida. Em vez de travar seus sonhos apenas quando determinada situação se realizar, abra os olhos para milagre que a vida lhe dá gratuitamente e você não aproveita. Aceite o que acontece hoje como um presente de ser desfrutado e de hoje não acontece algo melhor a ser descoberto, desfrutado amanhã. O fruto não cai do pé antes de estar maduro. Olha só que reflexão profunda. E às vezes a gente quer as coisas tão rápidas, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Isso é muito verdade. Depois nós vamos conversar. Eu acho que a pessoa certa para essa mensagem está aqui hoje. Então, com muito prazer, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada muito especial que aceitou vir aqui participar do nosso programa Salto Alto, Fabiana Gomes de Deus. E ela, eu vou deixar ela se apresentar, ela é terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre como ter emoções saudáveis. Seja muito bem-vinda, Fábio. Fábio, aqui no Salto Alto, a gente é Dani, é Fábio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, né? Fiquei muito agradecida por ter aceito o nosso convite. E hoje nós vamos falar de emoções, é isso, Fábio? Isso aí. Tudo bem, gente? Meu nome é Fabiana. Eu creio que muitos me conhecem, né, já da cidade, né, como a dona da lavanderia, Uhum, mas também tenho uma outra profissão, né, tenho me dedicado também à terapia, né, à psicanálise, e é algo que tem feito muita diferença na minha vida, né. E o tema, falar de emoções, é algo que nesses nossos últimos dias tem sido tão importante, né, porque como a gente anda tão abalada com as nossas emoções e como sim. tratar, como cuidar dessas emoções, Sim, né. é. A FAB, para quem está nos assistindo no YouTube, que o YouTube não, a gente abrange Brasil inteiro. A FAB, além de ser terapeuta, ela é dona de uma lavanderia em Santo Antônio da Patrulha. Então, muita gente conhece Uhum. a FAB da lavanderia. E a FAB também é terapeuta. Fábio, eu quero saber, antes de como a gente ter as relações saudáveis, primeiro a gente precisa identificar elas. Sim, Quais são as emoções básicas que as a gente tem? básicas, então tá. São, o amor, né, Uhum, o medo, a uhum. raiva e a tristeza. Medo, Raiva raiva e e a tristeza, tristeza. né. Uhum. O nojo também, o nojinho, ela faz parte das primeiras emoções, né. Sim, Sim, ela faz sim. parte das Uhum, emoções básicas, que ela uhum, tá na gente, né. uhum. Porque quando a gente nasce,
Uhum. As, a princípio, quando tu nasce, elas estão, tudo que tu passou, sentiu na gravidez da tua mãe, ela está armazenada em ti, através das emoções da mãe, né? Uhum. Passa E pro filho. exatamente. E conforme tu vai crescendo, as tuas emoções, elas estão ali, né? Mas conforme tu vai vivendo ou vai sentindo emoções ou aqueles Uhum. sentimentos que elas vão aflorando. E aonde a Uhum. gente começa a sentir raiva, medo, tristeza, amor, né? Porque as crianças, quando são pequeninhas, o primeiro amor delas é o quê? São os É os pais. pais, é os pais. Exatamente, né? Uhum. Então, aonde começa a aflorar tudo esses sentimentos, né? Uhum. E ao longo da vida da gente, a gente vai passando por tantos altos e baixos e essas emoções vão aflorando na vida da gente, né? Uhum. Mas a gente já nasce com todas elas. Sim, elas fazem parte da gente, Sim, elas sim, elas estão ali, são nossas. já são nossas, só que elas Exatamente. estão em transformação, elas estão Elas estão adormecidas, né, estão elas adormecidas. vão Uhum. se desenvolvendo com o tempo, Uhum. né. Uhum. Conforme a gente vai sentindo, elas vão se por isso que a criança chora, né, por isso que a criança faz birra, né, e todo esse processo começa lá bem da infância, desde o comecinho, tudo começa lá, Uhum. né. E como é que a gente começa identificar as nossas se aquilo realmente é uma emoção, ou se não é, ou se é algo, assim, mais superficial, como é que a gente consegue? A questão é que, assim, a emoção, tudo vai ser uma emoção que tu tá sentindo na Uhum, hora, né. O uhum, que a gente tem que cuidar nisso, é as fobias, né, que vai entrando nessas nossas emoções, né. Por exemplo, o medo. O medo é um sentimento, uma emoção que tu não tem como por mais que tu vá fazer uma terapia, que tu vai fazer um tratamento, tu não vai conseguir se livrar do medo, entende, porque ele faz parte de ti. Porque, na uhum, verdade, o medo ele não é ruim. Ele é um medo, ele é para te proteger. O problema é uhum. quando esse medo passa a A te ser prejudicar. exatamente, entendeu? Então ele passa a ser uma fobia, Uhum, entendeu? Quando ele é uma coisa que não é controlado, como aquilo te para. A mesma coisa o uhum, amor, uhum. Ele né? pode ser e eu às vezes eu escuto assim: "Ai, o amor e o ódio eles estão Uhum. muito juntos", e é verdade, amor e ódio, essa emoção ela o ódio ou a raiva, né, eles Elas são estão muito afloradas, né? Porque uhum. se tu gosta demais, se tu ama demais, aquilo é uma emoção que ela pode sim virar uma patologia, que aquilo pode te levar a um caso que vá ser além do normal, entendeu? E que tu Namoro pode assim, platônico, a gente vê é uma coisa que tu pode nas ser fora do novelas, assim. sim, que às vezes levam até a casos muito mais fortes, né, então esse é o problema do amor, né, Sim, porque é uma coisa que sai fora do contexto, sai fora do normal, não, e a né. gente vê, depende às vezes aquele amor que tu quer aquela pessoa só pra ti. E daí Exatamente. desse amor excessivo pode vir os ciúmes, Sim, vira uma doença, vira uma pode vir doença, aquela uma doença. função da posse, Sim, até uma sim, agressão. Então, assim, sim, como a gente identificar isso, Fábio? Que daqui um pouco, assim, o que é o amor que a gente está dando, às vezes não é demais, tá ou sufocando, ou né. não está É. sufocando, ou se a gente está recebendo, que às vezes eu converso com algumas pessoas que falam: "Meu Deus do céu, eu achava que aquele amor que eu recebia, era saudável". Uhum. E daí depois foi perceber que não, que aquele amor sufocava, que aquele amor limitava, que aquele amor não deixava conviver com as amigas, não Sim. fazia várias limitações. Como é que a gente Porque consegue a identificar questão é isso? que, geralmente, quando tu tá envolvida naquele meio, muitas vezes a gente não percebe, que nem tu disse, às vezes tu Uhum, vai perceber quando tu acaba saindo daquele relacionamento, ou daquele convívio, ou talvez a coisa foi tão além, que tu vai uhum, ter que tá te prejudicando, entende? Porque no uhum, momento que tu tá num relacionamento às vezes a gente fala relacionamento não é apenas de marido e mulher ou de namorados, pode ser entre amigos. Né, porque quantas, sim. amigas que às vezes sufocam, né, porque se tu é minha amiga, tu não pode ser amiga da outra, é só minha, entende? "Ah Sim, não, tu olha só. só vai Uhum, sair comigo", né, a gente uhum, vai numa festa, vai uhum. num evento, "Não, tu só vai comigo, tu não pode ir com a outra pessoa". Sim, e até aquela coisa: "Ai, tô numa festa, sei lá, no aniversário", e daí ficou só Tu tem conversando com a outra, não me deu muita não deu atenção, atenção, e exatamente, aquilo vai daí te sufocando, entendeu? uhum, Tu já começa a perceber ali que aquilo não é saudável, aquilo não tá te fazendo bem, né, e aquilo ali já vai te dando sinais.
Uhum. né? Muitas vezes lá no comecinho já está tendo sinais, mas muitas vezes a gente não se percebe, porque é engraçado que o cérebro da gente, ele dá sinais pra gente. Uhum. Porque quando tu tá conversando com uma pessoa, e aquela pessoa te diz assim: "Ai, como tu tá bonita hoje", ou como aquilo te soa, que quando não é verdade, o Uhum. teu cérebro ele te avisa. Porque a gente é muito sensitiva, né? Sim, Mulher, a porque gente tem, exatamente. E a ele gente te dá tem, ele te a dá gente aquele tem. sinalzinho, entendeu? E muitas Uhum. vezes a gente não, bem capaz, Assim, né. eu que tô pensando demais, eu que tô sendo Sim, sensível demais uhum, nessa situação. sim. Então, assim, então a gente acaba se envolvendo em situações, porque a gente acaba não dando ouvido para aquilo. Por isso que a Uhum. gente tem as nossas emoções, e muitas vezes elas se afloram ou não, É. né. E eu percebo que, igual tu falou, assim, não sentir. Às vezes, embora a gente perceba ou sinta essa Uhum, emoção que algo está errado, eu não quero desagradar o outro, né? Eu exatamente. não quero dizer para o outro que não tá bom para Uhum, mim. Eu quero, vamos deixar assim que é mais sim. fácil. A questão é que muitas vezes a gente não quer, o estresse, né, o Uhum, desagradar, como tu diz, né, uhum, porque é muito mais fácil: "Ah, vamos deixar levar assim", uhum. né, Sim. para ver o que que vai acontecer, o que que vai dar, e às vezes o desgaste é muito maior. É a mesma coisa quando acontece alguma coisa, se tu num relacionamento marido e mulher, se teu marido ou a mulher, se quem estiver escutando, te fala algo ou faz algo que tu não gosta, se tu não consegue naquele momento expor para ele, conversar, tirar sabe, e colocar Uhum. Sim. aquele sentimento, aquela emoção, ela vai ficar ali dentro de ti, Vai ficando. Vai entendeu? somando, Sim, somando. entendeu? E aquilo vai ficando. Talvez já venha até com sentimentos: "Ah, ele falou isso pra mim, mas eu já ouvi isso em algum lugar", porque aquilo Uhum. tá guardado lá dentro do teu inconsciente, entendeu? Aquela emoção tu já sentiu ela, embora que ela esteja guardada, então: mas será que ele não me ama mais? O que será que aconteceu? Será que eu não fui boa o suficiente? Será que eu não agradei?", sabe? Uhum. Então assim Começa as dúvidas, a gerar sim, todas as e aí dúvidas exatamente, com então relação aos aquilo vai sentimentos. começa a brotar, entendeu? E como a gente diz, uma raizinha, entendeu? Uhum. Então ela tá Começa daquela ferida, vai se sim, enraizando, ela vai vai crescendo. crescendo, né. E eu vejo que a maior emoção que eu acho que desgasta muito é a raiz de amargura. Porque a gente acaba sentindo, né, vem do medo, vem da raiva, vem dessas tantas porque a gente é um turbilhão de emoções, né. A Sim. vida da gente é isso, porque o que a gente é corpo, alma e espírito, né. Uhum. Isso. E as nossas emoções estão onde? Na nossa alma. Elas estão ali, elas todas estão ali. Então a gente começa aquele turbilhão, aquilo começa a mexer, sabe. E aí de uma hora para outra, não digo de uma hora para outra, mas em determinado momento aquela emoção Aí fala: vai. "Não", e o que eu penso assim, ó, daquele probleminha que eu poderia ter falado, do algo que eu poderia ter me Sim, expressado, não me expressei, deixei ali, deixa para depois. Vai somando, e quando vê, aquilo exatamente, explode. explode, exatamente. Esse é o problema, Explode! entendeu. Porque a É. gente não cuida antes de explodir, Uhum. porque a gente acha que a gente vai dar conta, que a gente vai dar conta. Não, isso não é Uhum. nada. É. A gente, sabe, tu vai superando e vai deixando, vai deixando. Só que é que nem um copo cheio d'água, né, tu vai botando água ali, vai botando água, até que uma hora ela transborda. E daí vem aquelas conversas e fatos de sei lá quanto tempo atrás, que daqui um pouco a pessoa que tu Sim. tá descontando aquela raiva que tu tá falando aquilo, ela assim: "Meu Deus do céu", Mas da às onde vezes que saiu daqui isso? não, a pessoa nem lembra daquele episódio, do que é que aconteceu, né. Então assim, eu queria saber, Fábio, na verdade, no nosso segundo bloco, depois eu quero falar mais de raiva, medo e Uhum, como a gente realmente ter essas emoções aí saudáveis. uhum, Agora, antes de fazer uma pergunta, eu quero mandar um abraço, uma lembrança aí para os nossos ouvintes que estão uhum. nos escutando nesse sábado gostoso, que é a dona Antônia Brito, aqui da nossa Vila Rica de Santo Antônio, a dona Arina Cardoso, a Mônica Muniz, do Arroio do Carvalho, a Verônica Moraes. Então, se você quer receber um abraço especial da Dani, aqui do Salto Alto, da nossa convidada, manda no Whats, que está nos escutando, manda o seu nome e manda a sua localidade aqui para o Whats da rádio, e eu vou falar o Whats da rádio aqui, depois a nossa convidada tem um abraço especial também para mandar, antes de nós continuar tricotando. Isso aqui parece aquelas conversas de É de verdade. comadre.
Então, o WhatsApp da Rádio Itapuí, quem não tem aí, 51 99819 9473. Então, manda o seu nome, a sua localidade, que no próximo sábado eu vou te mandar um abraço, um beijo muito especial. Fábio, tu tem alguém aí para mandar um beijo, um Eu, abraço especial? Quem? eu tenho. Eu quero mandar um abraço, então, para Maria Luísa. Ela é minha colega, né? A gente trabalha junto. E ela escuta, assim, o programa, ela é fã. Ah, que Então, coisa que a Maria boa. Luísa receba o meu abraço, né? E que eu sei que ela vai estar Escutando. escutando. E aqui a gente faz a terapia coletiva. Eu também, antes da Fábio continuar a gente falando das emoções, eu quero mandar um abraço muito especial para minha mãe, que ela está escutando todos os nossos programas, então sabe, É. mãe, né? E para o seu Neuci aí da rádio, um abraço muito especial, né? Pela confiança de me ceder esse espaço, de me dar essa oportunidade de a gente estar aqui fazendo que a gente tenha um sábado mais leve, que a gente, né, transmita esses conhecimentos, e autoconhecimento é libertador. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho mais aí das nossas emoções. Né? A gente falou um pouquinho do amor e como é que a gente começa a melhorar elas. Eu acredito que, assim, o que eu vejo e tenho assim, trabalhado muito nisso, Uhum, tu só vai conseguir melhorar ela quando tu começa a te conhecer. uhum. Porque tu só vai conseguir dizer um não, entende? No momento que tu sabe que aquilo para ti não dá mais. Tipo assim, tu tá num relacionamento abusivo, Uhum. tu vai chegar um momento que tu vai ter que dizer aquele não. E Mas como é que a que gente, antes da gente Uhum. dizer o não, tá? Eu já tô na etapa, Aham. tá? Mas como é que eu começo a perceber essas coisas do autoconhecimento? Claro, a Sim, gente já, eu faz um bom tempo que eu estudo, eu gosto dessa matéria, sim. mas qual é o primeiro passo do meu autoconhecimento? É que geralmente, quando a Hum, pessoa, que nem tu já tem um desenvolvimento, já tem procurado, mas vamos dizer que uma pessoa quando chega num consultório, Uhum. né, ela chega no procurar ajuda, porque ela já tá com as emoções dela Abalada, sim. abaladas, Mas entendeu? vamos falar lá daquela dona de Uhum, casa que mora lá no sim, interior, que daqui a um pouco está nos escutando e que sente assim que tá alguma tá coisa, precisando, que que tem algo tá, que errado. tem alguma coisa errada, que de Uhum, repente está magoada com o esposo, sim, ou está acontecendo algumas situações familiares que uhum, ela não está confortável. não tá Como é que ela consegue começar a identificar essas sim. emoções? Ela já vai começar a identificar no momento que ela começar a na sua rotina, entendeu? Uhum. Se o problema, ela já não tem mais paciência em casa, coisas que seriam normais no nosso dia a dia, para ela já está insuportável. Já se estoura por qualquer coisa, um Exatamente, ela já sapato não rolando já, a gente já se irrita sim, e já já. não tem mais paciência com os Uhum, filhos, uhum, né, já não tem mais vontade de sair da cama. uhum. Às vezes ela pensa 2, 3 vezes antes de conseguir levantar. Às vezes não quer conversar com ninguém. E muitas vezes ela para e pensa: "Mas por que que eu tô assim?". Nem percebe que é um problema com relação às emoções dela. Exatamente, entende? Por que que eu tô assim? O que tá acontecendo comigo? Eu falo assim, ó, eu tive um problema muito sério de depressão, né, uns uns 20 anos atrás, eu acho. E foi tão assim, aparentemente eu não tinha motivo para isso. Eu tinha uma casa, tinha um esposo, um filhinho pequeno, Uhum. entende? Então, assim, meu marido, ele trabalhava, ele era um bom marido. Então, para quem olhava para mim, não dizia Como é que ela tem uma por que que ela depressão? tá Porque nesse estado, sim. entende? Por quê? Só que o meu problema, Dani, era algo que estava dentro de mim há muito tempo. Só que teve um gatilho, entendeu? Uhum. Aquela Às vezes gotinha a gotinha do exatamente. copo. E às Uhum. vezes não é nem o fato de, por exemplo, uma discussão, Uhum. sabe, às vezes é uma palavra, Uhum. entende? Uma palavra chega, sabe, para detonar aquele gatilho. E foi o que aconteceu comigo. Entende? Então foi algo tão sério que aconteceu comigo, que eu não queria viver mais, Olha só, entende? só por Sim, realmente foi não ter não ter sim, não ter cuidado no das começo tuas das emoções. minhas emoções, entende? Então foi algo tão forte, tão sério que aconteceu comigo, que e às vezes a pessoa: "Ah, mas como que a pessoa fica desse estado e a pessoa não pensa? Ah, mas tem um marido, tem", não, a gente não pensa.
Sim, tu fica tão exausta Sim, daqui, né? sim, porque é uma dor que tu quer terminar com aquela dor, entende? Uhum, Então não importa o porquê, como tu vai ter, tu quer terminar com aquilo ali, foi o que aconteceu comigo, uhum, tá? Eu fui até as vias de fato, entendeu? Para terminar com aquilo ali. Só uhum, que são situações que se a gente não cuidar realmente das nossas emoções, é o que vai acontecer, o que acaba acontecendo, uhum, sabe? Porque assim, às vezes tu quer desistir daquilo ali, tu quer parar de sofrer, mas por que que tu tá sofrendo? Entende? Então, às vezes, é uma coisa que aconteceu lá na tua infância, entende? Ou coisas que foram guardadas lá no comecinho da tua vida, entende? Aquelas emoções sim, que vêm vindo contigo. Mas o que acontece? Teu consciente, ele não, ele fica, aquela tua emoção, ela vai passar para o teu inconsciente. Aquilo ali tá guardado ali, entendeu? uhum, sim. E na Para te não verdade sofrer mais. depende lá naquela época que deu aquele problema, que, né, aquele, Sim. tu não tomou nenhuma atitude. Sim, E sim, daí não, ela não, ficou. exatamente, porque às vezes tu pensa assim, ó, geralmente começa quando a gente é pequeno, né? Uhum. Nossos problemas começam lá, Já, maioria das já, vezes, já começa lá, meu Deus, a gente que já tem, começa a lá. gente que tem filho pequeno, fica pensando, meu Sim, Deus do céu, será que a sim, a gente tá. gente tem, exatamente, porque às vezes a gente não dá a devida importância que a gente deveria de Uhum, dar para eles, que são pequenos. uhum, Né? sim. Porque às vezes a vida da gente é tão corrida, tão corrida, tão corrida, que a gente não olha para ele com um olhar que a gente deveria de olhar. Uhum. Sim, e daí para nós, daqui a um pouco aquilo é tão simples, é tão fácil de resolver, só Exatamente. que para ele, daquele tamanhinho dele, é Sim, é muito diferente. grande, É. exatamente. Porque às vezes a gente fica pensando, faz uma birra, por que daquela birra? O Uhum. que que tá por trás daquela birra? Entende? Sim, às vezes a gente acha que é manha, que é mal Exatamente. educado, né? Vou resolver de outro jeito. É. E às vezes Sim, é e uma aí às vezes acaba emoção. acarretando mágoas no coraçãozinho dessa criança, entende? Às vezes, eu vou na casa da avó e os priminhos estão lá, às vezes dá mais uma olhadinha para um primo, dá um presentinho para o outro, sabe? E a criança já fica com aquele sentimento, Uhum, de sabe? rejeição, Sim, se sentindo. já vai, Nossa. entende como Uhum, tudo já vai começando ali? sim. Agora que tanto. Às vezes eu fico pensando assim. Hoje tu tá falando, né? Um episódio que aconteceu contigo, que daqui a um pouco, Sim, quando eu era criança, e às vezes a gente fala, as crianças de hoje uhum, são diferentes das crianças, principalmente os mais uhum, velhos. uhum, Essas crianças de hoje são diferentes do que da gente. Que a gente lá na nossa infância uhum, não tinha isso. uhum. E não sei o quê. O problema é que naquela época, as coisas eram muito mais escondidas, né? Os É, problemas não eram e tão eu acho que assim, a dor, tu sofria ela solitariamente. E exatamente. não E procuravas, não falava, e né? não falava. Porque tinha muito aquela conduta assim que criança não tinha voz, Não tinha. né? Elas não tinham voz, né? É. Então, o que acontece é que hoje é uma geração que vem trazendo, carretando, né, dores. E agora eu vejo assim que esse tempo que a gente ficou em casa, a gente entrou muito nas nossas emoções, né? Sim, a gente olhou muito para dentro, muito para dentro. E Né? tanto que a gente mudou. Eu Sim, realmente, depois da pandemia e de episódios de ter perdido meu pai, a gente se transforma. sim. A gente não é mais a mesma pessoa, né? Porque a gente começa a analisar e começa a aprender a dizer os nãos. E Exatamente. depois que a gente Esse não aprende a tem que andar dizer junto com não, sempre. Pois é, e aí eu é te digo muito assim, ó, bom, tu olhou para muito dentro bom. de ti e tu conseguiu ir além, Uhum, entendeu? uhum. Tu viu o que tinha ali dentro, tu foi ressignificar, tu foi trabalhar aquilo que tinha ali dentro, tá? E quantas mulheres que talvez estejam nos ouvindo nessa manhã, que elas olham para dentro delas e não sabem como fazer isso. É. Fabi, a gente já conversou 24 minutos já. Então agora a gente vai para o nosso intervalo. Depois do intervalo, a Fabi, eu vou fazer 3 perguntas para ela. Como é que a gente vai superar o medo e a raiva, tá? Porque eu até quero compartilhar uma história de hoje de manhã. A gente vai fazer uma terapia, a gente vai fazer uma consulta, como é que a gente vai superar isso? E depois eu quero dicas práticas de como melhorar as nossas emoções. Como é que a gente vai melhorar elas? Porque agora a gente viu que elas estão guardadas lá no baú, lá dentro. Como é que a Uhum. gente vai fazer para a gente melhorar elas, tá? Então agora a gente vai para o nosso intervalo. Vamos de música e aí chama as amigas, chama as vizinhas
chama todo mundo que você quer ajudar, que realmente tenha emoções melhores para o seu autoconhecimento. Então, escuta essa música que eu estou dedicando para vocês, para os ouvintes aqui da Rádio Itapuí, e a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo, então vai lá, chama as amigas para a gente vai conversar agora como melhorar nossas emoções. Vamos falar de dicas práticas, vamos falar de fobia. Olha o nosso intervalo, rendeu tanto aqui. Eu e a Fábio, a gente estava falando, rindo, e o Rodrigo também já veio aqui, e já deu conversa, e a coisa rendeu. Vamos ter que começar a gravar o intervalo também. Então vamos lá, sintoniza na Rádio Itapuí 100.3, chama as amigas e vem aqui para o programa Salto Alto. Fábio, antes da gente entrar, como melhorar nossas emoções? Vamos falar um pouquinho das nossas fobias. Nós estava dando risada aqui, porque assim, fobia é uma emoção. Sim, ela vem do medo, né? É do Porque, medo. sim, é um Tá. medo, né? Que ele não foi Uhum, curado, uhum. tratado, e ele passou a Sim, ser o quê? Uma fobia. é o E, medo piorado. sim, é o É o fora medo. do normal, é Tá, excessivo. tá. E a minha fobia, que eu não Uhum. tenho mais, Olha só, né? depois nós vamos saber como é que ela se curou da fobia É dela. uma É técnica, uma né? técnica, vamos lá. E E a qual que minha era a tua fobia? a Fala. aranha. Aranha. Gente, eu já fiz muito fiasco por causa de aranha. Uhum. Muito. Eu tava no interior, posso contar? Pode contar. Conta, a gente gosta de história. Conta como é que, né, Nós os estávamos episódios. Depois eu vou contar os meus também. Eu também tenho umas fobias. nós estávamos no interior, né? E aí eu fui no banheiro. Uhum, E eu tava grávida do meu filho. Então eu tava enorme, né? uhum, Quando eu entro no banheiro, né? uhum. Tô ali bem tranquila. Quando eu olho assim, não me sai uma aranha. Não sei Ai, de onde aquela bicha saiu. tá, mas uma aranha pequena, Não, uma grande. aranha. Aquelas aranhas de Aquelas mato, grandes. sabe? Aham. Guria, eu saí correndo de dentro daquele banheiro. Ah, que horror. Imagina a situação que eu tava Aham. grávida, Sim, não deu nem tempo de mudar roupa. nem calcinha. Nada! Saí Meu Deus do céu. Tá, mas tu não se Des- machucou. Não, não me Tá machuquei, bom. mas eu achei que eu ia morrer. Tu sabe que assim, ó, aranha pode ser o tamanho que for, eu não podia nem pensar Na aranha. nela. E então eu tô E é possível superar. Ela vai sim, contar depois para nós o que ela fez sim. para ela superar essa fobia. E eu vou falar da minha fobia. E depois o Rodrigo, no programa dele, semana que vem, ele vai Botou ele no contar. compromisso. Ele vai contar da fobia dele. E vocês que estão ouvindo aí, vocês também podem mandar no WhatsApp do que vocês têm fobia, do que vocês têm medo. Eu morro de medo, morro nada, porque os meus filhos, se escutarem, eles vão achar que eu ainda morro de medo, e isso já é uma válvula de escape, tá? Sapo, perereca, rã, tudo que é bicho que pula, eu morro de medo. E até tava compartilhando com a Fábio, que eu acho que até foi algo que daí também já superei um pouquinho, porque um dia lá fora, né, gente, do interior também, lá em Mostardas, e meu marido tinha a mania de pegar as pererecas e tocar em mim, e eu ficava doida. E um dia eu sentada na mesa, ele pegou a tal da perereca, e não, ele não pegou a perereca, ele pegou uma coisa e botou atrás da minha e eu achei que era perereca. E eu comecei a gritar e quase desmaiar, e meu filho pequeno ali começou. Então foi um santo remédio que ele nunca Nunca mais mais fez. largou nenhuma perereca em mim. Então ele acha que eu ainda tenho pânico e ele tá ciente disso que eu vou fazer aquele fiasco. Então, graças a Deus. E as minhas crianças, quando vão pescar, né? Eles vêm com com os perereca perto de mim, e eu vou dar uma respirada e dizer, ai, não vou fazer fiasco. E se eu fizer fiasco, eu sei que eles vão atirar em mim na perereca, né? Então eu ainda vou ter que saber essa técnica da Fábio Ai. para mim superar, né? Porque realmente é É. bicho nojento. Ai, chego a me arrepiar. Será que isso é fobia, Fábio? Sim, É. porque ela até te impede, né? Porque se tu tá num lugar aonde tu vê o bicho e aquilo, porque para te ver no ponto que tu tava, que tu não precisou ver, tu só Eu só imaginou. imaginei, mas é que ele largou, sei lá o quê, uma Exatamente. folha, nem me lembro que ele largou nas minhas costas. Sim, no teu inconsciente puxou. Aí É. a questão é, Não, mas eu já consigo, tipo assim, hoje se eu tô lá fora, olha, aham, não, algumas coisas super. Se sim, eu tô lá fora e eu vejo uma perereca no banheiro, eu já consigo já entrar. consegue entrar. Antes eu não Uhum, conseguia. Mas, sim, tipo assim, pegar nela eu não consigo. Dependendo sim. se ela tá muito no meu caminho, eu tenho que dar uma desviada. Então, assim, ainda não Sim, ainda superei. não tá cem por Não cento, tá né? cem por É, cento. Então, é porque é uma coisa tem porque forçar, né? Também é não tem nojento, né? necessidade, né? É Mas nojento. assim, Como é que a gente faz pra ah, passar isso? o meu medo
dessa Da, da ó, aranha, da já tô perereca me não contando. tem, Não, perereca, sabe? Não, não. tá. Da aranha, sim. Para a gente poder descobrir, para te chegar na cura, né, tu tem que saber a causa, onde foi, quando começou. Porque tu não nasceu com esse medo, tu não É. nasceu com essa fobia, entende? Uhum. Porque o medo, tu tem, ele tá Eu ali, tenho, entendeu? é. Vai ter medo, porque o medo vai que tu vai te impedir, por exemplo, de tu colocar a mão num bicho venenoso. Tu tem medo daquilo ali, né? Uhum. O medo Sim. vai te impedir de tu atravessar o sinal vermelho, porque tu sabe que tu pode bater. É um medo, é Uhum. uma segurança que aquilo tá te Sim. dando, né? A fobia é o quê? É um medo exagerado. É um ponto que tu, aquilo vai te, talvez, te trancar de tudo, né? Que Uhum. nem no nosso caso é bichos. Mas quantas pessoas é fobia de sair de dentro de casa? Sim, de elevador, de avião, de Exatamente. vários Isso que episódios. impede tu de fazer Uhum. tanta coisa na tua vida, entende? Sim. E o que aconteceu comigo? É uma técnica, né, que eu fiz, mas eu tive que ir o quê? Na origem deste meu medo, Uhum. né? Então eu fui fazendo as técnicas, E né? E eu explica um consegui. pouquinho o que que é essa técnica? Não sei se tu Sim, consegue é futurar, onde a uma, gente sim, consegue ela é uma técnica que visualizar. eu fiz da PNL, né? Que é Uhum. algo que eu estou estudando agora, né? Então eu fiz em mim, apliquei em mim, né? Uhum. Mas o que consiste? Tu tem que ir procurar no teu inconsciente, Uhum. entende? A gente vai conversando, que nem no caso eu estava fazendo em mim. Se tu for fazer no teu, por exemplo, Uhum. contigo. Então eu Uhum. vou te perguntar quando, Tu como, sabia, fecha. agora tu Aham, falando aqui, eu comecei a pensar quando que começou uhum, isso. Eu me lembro, não me lembro de ninguém me assustar com sim, sapo, mas eu uhum, me lembro que eu tenho uma tia que ela era, tipo assim, Deus me livre o sapo. uhum, Então, uhum, assim, geralmente às vezes a gente estava junto no final de semana e ela e- fazia uma aham, gritaria, sim, um uhum, escândalo quando ela via um sapo. Que, tipo assim, daí meu pai tinha que tirar o sapo de aham, perto, e uhum, tinha que fazer, assim, uhum, um monte de sim. coisa. E eu acho que quando eu era pequena eu via Sim, aquilo. e aquilo te associou, tu ficou com aquilo na tua. Acredito que sim, Sim, ficou acredito aquilo que sim. no teu Uhum. inconsciente. E o que aconteceu comigo foi isso. Graças a Deus, ouvintes, eu descobri a origem da minha fobia. Rodrigo, depois tu vai descobrir a origem da tua. Pensa aí, tu vai falar no teu programa, tua fobia e da onde que ela veio. Vamos lá. E Olha assim, a ó, responsabilidade que a gente bota aí nos outros. coitado. É isso. E a minha fobia Uhum. começou assim. Quando eu era pequena, o que que eles faziam? Meus primos, né, maiores, Uhum. né? Então, Uhum. os pequenos que pagavam o pato. Uhum. Eles desligavam as luzes da sala onde a gente estava olhando televisão e colocavam a televisão naquele chuvisqueiro, sabe? Onde ela fica só clarinha. Uhum. Uhum. E eles tinham aquelas aranha de borracha que a gente vê muitas vezes nas Sim, os lojinhas, assim, brinquedos aqueles tem. bichinhos. Uhum. E o que que eles faziam? Eles assustavam a gente com aquilo. E daí tu ficava em pânico, sim. Sim, então aquilo para mim ficou. Quando eu vi uma aranha, eu tinha aquele medo, aquela coisa. Eu não podia ver. Uma vez eu vi uma cena de um filme E tinha uma que aranha. o cara botou a aranha assim caminhando no peito da Uhum. mulher, sabe? E assim, aquilo ficou muito, muito guardado na minha mente, sabe? Olha só, e uma coisa que a gente acha E é tão. um bicho tão comum, porque tu tem Uhum. que Sim, cuidar, em porque tudo que é ela. lugar. Sim, Uhum. e só que era demais, demais. Dani, ao ponto que eu desmaiei, porque eu fiquei tão, assim, aquilo foi tão forte que eu desmaiei, que as crianças lá em casa, eles não podem ver uma aranha, porque eles daqui a pouco, que nem aconteceu contigo, entendeu? Sim, porque Meu daqui um filho já pouco não daí tu pode ver diz. aranha também, porque ele tinha, por causa de mim, não que Sempre ele teve um, teve. entende? Sim, Porque sim. ele viu o que acontecia comigo. Uhum. Nós estávamos caminhando na frente da casa, e eu vi uma aranha em cima, assim, sabe? Que Sim, sim, era bem faz telha de interior, aranha. Tá? assim. Mas ela estava caminhando, sabe? Só que eu coloquei na minha cabeça e eu disse, não vou entrar correndo pra gente fechar a janela, porque eu fiquei com medo dela cair pra dentro do quarto, entendeu? Porque a minha janela do Uhum. meu quarto estava aberta. Sim. Só que aquilo ficou ali na minha cabeça, que a areia tinha caído pra dentro do quarto. E daí pra dormir. E eu não, aí de noite eu dormi, só que eu sonhei com ela, entendeu? E eu me acordei tão nervosa, tão assustada, Uhum. que eu levantei muito rápido e fui no banheiro. Só que eu desmaiei no banheiro, mas foi, sabe, daquela levantar e, Sim, muito sabe? rápido. E eu desmaiei no banheiro. Uhum. Então, porque foi o motivo foi aquela emoção que eu senti. Sim, Então era sim. uma coisa tão forte. Então eu fui
na origem do Tá, e problema, agora? O que tu fez? entendeu? Vamos lá. Aí, E daí? daí? E daí? Aí E eu fui daí? lá na origem do meu problema, entendi o que era e consegui trabalhar a vinda, entendeu? E consegui ressignificar esse meu problema. Tá, e Só como é que que a assim, ó, gente faz isso para ressignificar? Conta, vamos ressignificar meu saco e minha perereca aí. só que é uma coisa assim, que a gente não vai conseguir fazer porque a gente não tem tempo Sim, agora, sim, não né? tem, mas só por Mas é cima, até uma porque coisa tem assim mais que, assunto sim, aqui. e a gente tem que tirar um momento onde tu vai ficar num lugar tranquila, tu vai fechar Uhum, os teus olhos, não vai te tirar do teu inconsciente nem nada, entendeu? uhum, Só que é uma coisa que assim, tu vai entrar, tu vai procurar aquele lugar, aquela emoção que tu sentiu naquele momento, uhum. entendeu? Pra gente poder trabalhar isso na tua volta, entendeu? Quando tu tiver de olho aberto e a gente estiver Sim, conversando sobre sim. isso, Não, e entende? daqui um pouco, assim, perceber que aquele bicho, mesmo que eu acho nojento, Sim, ele não vai ele não vai te fazer, fazer mal, não vai me fazer exatamente. nada, Só que né? esse problema é a tua mente entender que ele não vai te fazer mal. Isso, eu acho que é ter mais aquela consciência que o que que pior vai ter de um Sim, sapo, ou de uma aranha, que, claro, a aranha até exatamente. pode ser venenosa, Sim, mas de tu ver a aranha ali, não vai acontecer sim. nada, né? Não Agora, vai te sim, matar, né? sim. E daí imagina uma pessoa que não consegue sair de dentro de casa, É, é né? complicado. Imagina uma pessoa que não quer ir conversar com outra, Uhum, sabe? Então, assim, então são as nossas emoções são tão afloradas, né, que muitas vezes a gente não consegue lidar com isso, sim. né? Então vai nos impedindo de ir além, né, Uhum. Dani? Sabe, e agora eu quero saber como é que a gente, eu quero até falar, eu vejo assim muito no escritório, vejo também com as minhas alunas, muita função do medo. Uhum, uhum, Medo. Ah, eu tenho medo. Hoje ainda estava conversando com uma aluna, ela disse, ai, Daniela, tenho medo de contratar. Eu tenho uhum, medo de colocar alguém para me ajudar. Eu tenho medo. Eu disse, mas o que que vai acontecer? Daí eu disse para ela, eu já tive vários medos, né? uhum, E a gente vai uhum, superando eles. Mas uhum, sabe como é que eu fiz para superar meus medos? E eu quero saber se eu fiz certo uhum, e o que que tu indica para a gente superar. Porque às vezes uhum. é medo, assim, de abrir um negócio, é medo de fazer um negócio, de comprar, sei lá, Sim, a sim. gente tem várias inseguranças, né? E ela nessa, ela vai me dizer, eu sou muito indecisa, e embora eu precise de uma pessoa para me ajudar no serviço, eu fico com medo. Daí eu disse, olha, eu também tive esses medos, mas eu consegui superar eles quando eu percebi que eu vou contratar essa pessoa. Eu vou fazer um contrato de experiência de 30 dias. Uhum. E se não der certo, o que que de pior vai acontecer? Eu vou dispensar ela e vai voltar tudo o Tudo, que era, uhum, tudo ao normal. sim. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu começo a pensar, tá, se der a pior coisa possível, o que que vai acontecer? Eu consigo voltar? E, né? Então, Uhum. assim, eu sempre penso Tu já consegue trabalhar isso na tua na mente, assim. minha mente, e daí eu consigo dar o passo para Uhum. frente. Como é que a gente faz? Tá É, certo isso? E como é que as sim, sim. pessoas poderiam fazer uma coisa A mais questão é prática? que talvez o medo dela, talvez não seja medo de contratar, O medo de sabe? não pagar, ela é o Talvez o medo medo de não conseguir honrar. arcar Uhum. com aquele compromisso que ela tem. Isso. Talvez, que nem a minha dificuldade que eu tinha, e tenho ali na lavanderia, seria a gente se apega muito, entendeu? Uhum. Então, assim, aí tu acaba se apegando, e isso também é um problema, né? Mas aí isso já é uma coisa minha, particular minha, Sim, entende? porque daí tu tem medo de contratar e depois como é que eu vou ter que, se eu tiver que Isto, desligar essa pessoa, como é como que é eu que eu vou vou fazer isso? Como fazer? é que, sabe? Só que é algo meu, é da minha Uhum. natureza ser assim. Eu sei qual é o porquê que eu sou assim, entende? Uhum. A questão dela ou de qualquer outra pessoa é como lidar com isso. Porque Uhum. muitas vezes nem é tanto por aquilo, às vezes assim, mas se eu vou contratar, vai que dá certo, sabe? E Sim, vai que vai dar sim. certo, vai, É. mas ela vai ir além, eu vou crescer. E talvez a gente não esteja preparada para crescer, entendeu? Talvez a mente dela não esteja preparada para crescer. Uhum. E o medo, querendo ou Exata, não, tá ela sendo a tá, trava. exatamente. Ela não tá, talvez não esteja preparada para ir além, entendeu? Uhum. E daí o próprio Para se lançar, subconsciente exatamente, para se dela. lançar além. Às vezes Uhum. eu fico dizendo, conversando com meu marido, assim, muitas vezes eu quero ir, mas talvez eu tenho medo que eu sei que se eu for eu vou ir além, entendeu? E às vezes eu Uhum. acabo me trancando, me travando, entendeu? Aí fico colocando medos, que na Uhum. verdade são disfarces, né? Sim. Entende? Então a questão é essa.
tu tem que ver realmente, parar e analisar. Se esse é um medo, qual é o medo? Sim, seu Qual é medo o real. ponto? Exatamente. Porque no momento que tu quer encontrar a solução para o teu problema, tu sabe qual é o problema, Sim. né? É a mesma coisa, tu vai chegar lá no teu escritório. Teu cliente vai chegar lá e dizer assim, eu quero me aposentar. Eu tenho tal idade, eu já estou pronto. O que eu faço? Então, ele já sabe o que ele quer. E tu sabe Sim. qual é o que tu vai fazer com ele, Sim, né? sabe o caminho. Sim. E se tiver alguma outra coisa para fazer ali, tu já sabe por onde que tu vai caminhar, né? E a mesma coisa com um cliente meu, vamos dizer assim. Ele chega... Chegou com medo. Eu tô com medo, sei lá, Exatamente. Então, a gente vai trabalhar qual é realmente o teu medo. Ah, mas eu não sei. Mas então nós vamos trabalhar para E qual o saber. medo que aparece mais? Eu acho que assim, que eu tenho visto mais é o medo de não conseguir ir para frente. Medo de não de progredir. não ir para frente. Sabe o que Sabe? eu acho o medo? Não sei se o medo do julgamento. Será que é Também. esse? Não. Talvez. Porque é ser apontada, né? Porque ela me disse, ela me relatou assim, Daniela, eu tenho medo, o medo de ter que voltar para trás, de errar. Eu disse, mas faz parte do Sim, crescimento. sim. Aí que nem eu te digo assim, ó, qual é o contexto que ela veio? Qual é a família dela? Sabe? O que que tem por trás? Por quem ela quer provar Isso, que ela daí tu começa a consegue? analisar. Exatamente. E na Aí tu verdade não vai... precisa provar nada para ninguém. Exatamente. No momento que tu entende que tu não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para ti, Tá tudo bem, tá tudo certo. é isso Tá aí. tudo Aí tu certo. consegue ir além, entendeu? Isso é libertador. E na verdade, Exatamente. essa coisa, Fábio, da gente. Eu quero falar agora, rapidinho, antes da gente entrar, essa função do não. Como é difícil não É falar o não. verdade. Como é que a gente faz? Porque às vezes a gente fala o sim querendo Queria falar dizer o não. não. Uhum. E E eu isso já sofri muito com isso. E isso eu entendo que está muito relacionado com as tuas emoções, Sim, né? Porque sim. às vezes tu quer falar aquele não, porque aquela situação depende de ir num lugar, de, ai, sei lá, tantos nãos, assim. E esse episódio, quem tá escutando, que fala muito sim, pega essa dica de aprender a falar não, porque o não é libertador, Sim, sabe? Porque quando eu percebi que eu comecei assim, não, eu não quero, eu não gosto. Eu não quero desse exatamente. jeito, eu quero do outro jeito. E tá tudo bem, né? Porque Sim, exatamente. primeiro é eu. Tu sabe quem é, mas aí essa questão é de tu saber quem tu é, entendeu? Porque assim, eu vejo, agora eu vou falar um pouquinho da parte da igreja, tá? Tá. Sim, porque a Fábio, além de terapeuta, de dona da lavanderia, o que que tu é mais, Fábio? Eu Fábio? sou pastora, né? Assim, Uhum. estou como pastora, na verdade, né? Sim. A gente cuida de uma igreja, né, Glorinha, né? Uhum. Então, assim, ó, no começo da minha vida cristã, eu já sou cristã há 20 anos. Uhum. Então, a gente se cobra muito que tu tem que ser boa sempre. Imagina, Entendeu? olha só. Assim, ó, se a pessoa chega, não, eu vou te ajudar. Com certeza eu vou te ajudar. E muitas vezes tu não consegue ajudar, porque tu não tem também, Uhum. entende? E eu digo por mim que muitas vezes eu tirei de mim para dar para as pessoas e aquilo às vezes fazia falta para mim, entendeu? Porque eu não sabia dizer não, porque eu achava que eu ia dizer não, aquela pessoa dizia assim, ai, mas como assim? Sim, olha Olha o só como papel que ela é, e ela é é ruim, egoísta. entendeu? Ela Que amor é. é esse, Sim, entende? sim. Então Uhum. são muitas coisas que são E envolvidas. tu começa a julgar o teu Sim, porque próprio na comportamento. verdade tu tá imaginando o que tá saindo, que tá passando pela cabeça do outro, Sim, tu né? já começa a pensar o que que o outro vai pensar de mim, Exatamente, que vai achar que eu sou exatamente, uma bruxa, que eu disse que não, que eu me posicionei. exatamente. Agora, no momento que eu consegui me colocar no meu lugar, mas Uhum. isso não foi fácil. Sabe? Conta como é que tu fez isso, que é o que a gente quer saber, como é que a gente fala não. E, Quem não aprendeu, Fábio, como é que isso, a gente e aprende a isso foi no dizer não? momento que eu comecei a trabalhar Uhum. dentro de mim essas questões, que eu não devo nada para ninguém e ninguém deve nada para mim, entende? Mas para não dever nada para mim,
eu tive que ser tratada. Eu consegui ser tratada no momento que comecei a estudar psicanálise. Foi onde eu me conhecer, comecei a me curar dos meus traumas, dos meus medos, porque tudo é um processo, Uhum. né? Porque não tem, como diz, não tem varinha de condão, não tem pozinho do plim-plim-plim, né? Não Era bem bom, né? sim, Vender no atacado, por imagina, não quilo. Eu existe quero mais um quilo de problema. não. Eu quero um quilo Não, de não agora para não tem, não né? existe isso. Então, tudo é um processo. Uhum. Tudo é um processo. Então, no momento que tu começa, e aí então eu comecei, sim, a entender, não, eu não consigo fazer isso. Eu vou te ajudar até onde eu posso ir. A partir daqui não posso mais. E tu sabia outra coisa que eu fazia muito e que eu percebo que muitas vezes as pessoas fazem é tipo é dizer o não para não desagradar, para aquela pessoa não ficar falando mal Uhum, de ti, mas tipo, e ela entrega o problema para ti. exatamente. E diz: "Ah, tu resolve isso?" E Hum, tu diz: "Claro que eu resolvo." uhum, Pronto! O problema não é mais dela, é teu. Porque tu exatamente. disse que tu ia resolver. E aí, quem é que tá sofrendo? É tu, carregando uma carga que não é tua. Sim, sim. E daí isso vem muito aquela coisa assim, eu me responsabilizo Uhum, pelo que é meu. O que não é meu, não entra nessa sim, jogada. sim. Então é autorresponsabilidade. Esse problema é meu, esse é meu, eu vou resolver. Mas o problema da minha vizinha, o problema da irmã, da parente, não é meu. É teu. Tu Exatamente. que vai resolver. A única coisa que tu pode fazer é tentar auxiliar ela a resolver o problema dela, Uhum. né? Que é como é o teu trabalho no teu escritório, Uhum. Sim, né? Tu sim. vai auxiliar o teu cliente, Uhum. né? Quando ele quiser o auxílio. Isso aí. Porque E às a vezes a mesma, gente quer salvar as pessoas que não exatamente. querem ser salvadas. E a mesma coisa é a terapia. Uhum. Tu só vai conseguir ajudar uma pessoa quando ela chega lá disposta. Quando ela entende, eu tenho um problema, não sei nitidamente, certamente qual é o meu problema, mas eu quero descobrir ele, eu quero resolver. Eu sei que eu tenho um problema. Isso E tá me quando tu, incomodando. exatamente, quando tu chega com essa disposto a isso, tu consegue encontrar a solução. Tu consegue encontrar a cura pro teu problema. Sabe, agora a gente vai para a dica master. Chama as amigas, chama as vizinhas, sintoniza aí na Rádio Tapuí 100.3, né? Vai lá, chama elas, porque agora eu quero saber da Fábio como a gente vai melhorar as nossas emoções. Então vamos lá. Para te melhorar as tuas emoções, tu vai ter que começar a olhar para ti. Como que eu vou olhar para mim? Isso. Então tu vai lá no espelho, Uhum, tá? Tu vai lá no espelho e vai olhar aquela imagem que tem lá, uhum. tá? E tu vai ver que aquela imagem não é perfeita, né? Porque a gente Sim. vai se principalmente tu, a gente vai se olhar no espelho, a gente nunca se vê perfeita, né? Ah, sim, a gente quer Tem os arrumar. cabelo tem tantas coisas, ruga, cabelo branco. Sim, sim, a gente Só vai. que tu vai te olhar no teu espelho e tu vai ver que aquela imagem que tá ali é tu. Uhum, É tu, com os defeitos, com os acertos, mas é tu. E no momento que tu conseguir olhar para ali e te ver, ei, sou eu aqui. É a Fabiana, é a Daniela, é a Maria, é o Paulo, sou eu. Então agora tu vai respirar fundo e vai dizer assim: eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Independente da luta que eu vou travar, mas eu vou vencer. sim. Né? Porque tu tem que ter consciência que é a Fabiana, que é a Maria, que é o Paulo, é tu, tá ali. E uma coisa que eu percebo, te interrompendo aqui, Fábio, é que a gente consegue, primeiro, a gente mudar, né? E a gente mudando Sim, as coisas vão acontecer, vão acontecer, porque vão a gente, acontecer. às vezes a gente fica assim, eu quero melhorar meu marido, eu quero mudar meu filho, tu Aham, quer mudar o mundo, né? Eu quero exatamente. melhorar meu marido, quero melhorar. Mas primeiro, quem a gente tem que melhorar? Sim, e a gente vê, porque na verdade ninguém muda ninguém. Isso também é É, libertador, quando a gente ninguém muda percebe ninguém. que a gente tem que mudar e a nossa volta vai mudar, né? Exatamente. Porque assim, no momento que tu consegue entender que é tu, mas o meu marido não olha mais para mim. Então tu vai lá no espelho, te olha no espelho. E tu te lembra como tu era quando tu conhecia teu marido? Sim. Lembra daquela moça, daquela mulher que era lá no começo? Agora te olha. Tem alguma diferença? Qual é a diferença que tá ali? Sim. Tô com 50 anos.
sim, Só que os encantos da mulher de 20 tem na mulher de 50, sim. entende? Só falta, mas então vai se arrumar. É. Mas eu não tenho dinheiro. Tu não precisa ter dinheiro. Uhum. Tu não É a tua precisa ter dinheiro. autoestima, né? Exatamente. Vai te cuidar. Mas ele chega em casa porque faz. Não. Respira fundo quando ele chegar em casa. Se tu tem vontade de pegar ele pelo pescoço, vai no banheiro. Conta até 10. Toma uma aguinha. Porque no momento que tu conseguir te controlar, conseguir te cuidar, tu vai ver que o teu marido vai ver diferença em ti. É. Nossa, eu tenho uma outra mulher. Eu tenho uma outra mãe. Principalmente a gente com os filhos, porque a gente tá sempre estressado com os filhos, Sim. né. A organização da casa, com isso, com aquilo, Mas eu não tenho mais filho pequeno, mas eu tenho um netinho, né, de 4 Uhum. meses, e faz 5 amanhã. Então assim, são coisas que a gente fica estressado também, Sim. né. Só que no momento que assim mas no momento que tu entende que tu pode ir até certo ponto, né. Então assim, o que acontece com nós hoje é porque a gente quer abraçar tudo. A gente quer fazer tudo. Porque eu faço isso, faço aquilo outro, meu marido não faz nada, eu faço. Por E quê, né? quando que tu E vai parar? outra, olha só, eu estou sempre dizendo a todas as minhas convidadas, até, eu acho que 1 ano de programa, as pessoas vão saber tudo da minha vida e mais um pouco, eu não vou poder sair na rua, Fábio, as pessoas vão saber de todas as minhas histórias, tudo. Outra coisa que também foi para mim, assim, a virada de chave. Por que que nós, mulheres, a gente quer resolver tudo? A gente acha que a gente é um trator. Tudo. E quando eu percebi que não é minha responsabilidade resolver tudo, que as responsabilidades do meu marido é dele, e que as minhas são as minhas, e tipo assim, eu não vou fazer o que não é meu. E ponto. Guria, que coisa bem boa, Exatamente. sabe? Eu até E a poderia fazer, porque eu sim, fazia antes, sim, mas não faço. Isso não me compete, é tua responsabilidade. Fico só olhando. Claro que às vezes dá uma agonia, dá sim, vontade de sim. fazer, tá? Porque o problema é que a gente não tem a paciência para esperar. Mas eu saio de perto. Eu saio de Exatamente, perto. exatamente. Dá uma Daí, voltinha, isso, dá uma saio, vou lá voltinha. fazer minhas outras coisas, me envolvo. Ai, é tão bom. Porque daí a pessoa. E daí isso é bom para o crescimento do casal. Exatamente. Porque o que que acontece? O homem também se sente capaz. Sim. Porque, Porque às vezes ele casou com uma princesa, né, sim, e sim, às depois. vezes ele tá com uma ogra, Sim, virou um trator, né? entendeu? Virou um trator. Só quer trabalhar e Exatamente, faz tudo. faz E tudo. daí ele fica só fazendo o quê? Olhando televisão, ou no Exatamente. celular, Só. e a mulher se matando. Pra quê, né? Exatamente. E aí quando casou é o quê? Era aquela delicadeza, era os Uhum, 2 juntos, os 2 faziam, né. Por que que uhum, terminou isso? uhum, Né, porque a mulher saiu da sua posição, é né. isso mesmo. E a gente quer tomar lugares e fazer coisas que não é para nós. Não que a gente não possa pregar um prego, não é a É, questão não é essa, não é isso. não é Não isso. é. A gente até É, pode, se a gente quiser. Só que eu já tô na fase assim que eu não quero. A minha irmã que dá risada, minha irmã é arquiteta, e ela disse, Dani, eu sei, ela sabe furar. Sim, arquiteta, né? sim, Sabe furar a parede e botar quadro. Ela disse, mas eu não faço. Porque se eu furar, inventar de furar uma parede e o meu marido souber que eu sei furar a parede e botar quadro, pronto, nunca mais ele vai furar uma parede. Eu disse, claro, fica bem quieto, vai olhar, fazer tuas coisas e não fura a parede. Mas gente, a gente tem que, né, tem que se ligar sim. nisso, porque que a gente vai fazer serviço que não é da gente? Exatamente. E esse programa é para quê? Pra gente entender qual é o nosso lugar como mulher. Isso, é salto alto, a gente Salto alto. elevar a nossa autoestima, Isso aí, se olhar no espelho e ficar umas mulher poderosa, exatamente. podre de chique, com a autoestima Porque ruga e super. gordurinha, minha filha, Todo todo mundo mundo tem. tem, isso todo Tem, mundo tem. tem. Sabe? E agora eu quero saber de ti, a gente já está quase finalizando aqui o nosso bate-papo. Olha como passa rápido. Uhum. A mensagem que eu li: o fruto não cai do pé antes de Isso. estar maduro. Tu tem algo para complementar com relação à mensagem do dia? Eu tenho, adorei essa mensagem. Porque eu vejo assim, ó, muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, Uhum, né. Muitas vezes a gente quer fazer além tudo isso que a gente tem conversado até agora, né. uhum, Mas se a gente não tiver pronta, se a gente não tiver madura, a gente não consegue. é. E outra coisa também
Tipo assim, eu escutei a Dani lá e a Fábio, e tipo assim, agora eu vou fazer tudo, vou fazer a revolução do sábado e do domingo. Não adianta, a gente tem que ir Não, preparando, né? exatamente. Não vai ser, tu não vai conseguir mudar uma história que tu faz 20 anos a mesma coisa em um dia. É, Não adianta. ela vai ter que ser Sim, gradual. vai ter que ser aos poucos, né? E o fruto, ele não fica maduro de uma hora para outra, Uhum, né? Ele começa bem pequenininho, começa com florzinha, depois ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Até o ponto dele ficar maduro. uhum. E É, aqui a gente está plantando as sementinhas, verdade, né? verdade. A gente está plantando. Eu plantei essa sementinha do autoconhecimento em 2019 e hoje já colho frutos dela, Aham. né? E tu começou a plantar a tua sementinha quando, Fábio? Faz 2 anos Dois que eu anos. A comecei. Fábio, a gente é colega do Núcleo das Mulheres Uhum, Empreendedoras. Gente, quem viu a Fábio, sim. quem viu a trajetória dela, sabe? A evolução. Eu vejo assim, que eu tava escondida, Uhum, né? É a questão de julgamentos, de apontamentos, né? Porque eu sempre fui envolvida em trabalhos que nem eu te falei, da igreja, né? A minha uhum, vida era aquela ali, uhum, sim. né? Era aquilo ali. Faz 20 anos que eu trabalho na igreja, né? Sempre trabalhei com mulheres, sempre trabalhei com criança, mas a minha vida é aquela ali, entende? E muitas vezes a gente fica focada só numa coisa. Então tu não expande, né? Então eu não me via mais. Quem é a Fábio? Sim. Entende? E aí chegou um ponto da minha vida que quando eu comecei, porque na verdade eu comecei a estudar psicanálise para ajudar as outras mulheres. Sim, eu E- vou, como eu É, estou servindo, eu vou exatamente, estudar para servir um pouquinho para mais. ajudar mais, porque eu queria Uhum, entender, queria poder usar aquilo que eu estava aprendendo nelas, porque o instituto uhum, que eu fiz é um instituto cristão também, sabe? uhum. Só que no momento que eu comecei a fazer aquilo ali, eu comecei a entender que quem estava precisando era eu naquele momento. Sim, que primeiro tu te cura Exatamente, para depois tu curar o sim. outro. Então, assim, e eu digo para vocês, foi transformador. Porque Sim, eu trazia dentro de mim, assim, coisas que precisavam ser curadas, que até então eu achei que não precisava mais, Deus, entende? sim. Eu curei, eu não, eu creio que eu tive ajuda, né? Eu creio que Deus me ajudou muito nisso, porque a questão é que, assim, ó, a minha vida hoje é um milagre, toda, toda. Porque a gente está aqui para falar de terapia, de falar de ciência, mas se eu não, a fé que foi em mim foi algo que foi transformador, porque foi no começo, foi a fé que me tirou daquele estado que eu estava, Sim. tá? Foi a fé que me deu força, porque eu não queria mais viver, tá? Eu fui a vias de fato por 3 vezes, então eu não queria mais. Foi no momento que eu encontrei com o Senhor que aquilo foi uma mudança, uma transformação da minha vida, e depois dali foi para ajudar outras pessoas a não viverem aquilo que eu vivi, entende? Mas eu Uhum. ainda não sabia que tinha coisas Que tu tinha que que ressignificar, que tu exatamente, teria que porque a trabalhar aquilo. raiz daquilo que aconteceu comigo, ela não tinha sido encontrada, entende? Então, assim, no momento que eu encontrei a raiz, ela levou luz para aquela escuridão. E quando chegou a luz lá, teve uma transformação na minha vida. Só. Então, eu posso dizer para vocês que, sim, há uma Fabiana, sim, de antes e uma Fabiana de depois. Meus parabéns. Sabe, eu adorei estar contigo aqui no Salto Alto, realmente para compartilhar todo o teu conhecimento, né? Compartilhar da tua vida, na verdade, ela compartilhou das coisas dela, né? E realmente muito verdadeira, tudo assim. Eu gosto de pessoas assim que falam mesmo, gente igual a gente. Sabe, agora eu quero saber como é que eu faço, se eu precisar de um apoio, de uma terapia, Uhum. como é que eu faço para te achar? Onde que a gente te Tá. acha? As minhas terapias eu atendo online, né? Uhum. Ou presencial eu atendo na Cardoso Marques, mas é com agendamento por mim mesmo, né? Uhum. E qual o teu Eles, contato, tu pode passar? posto, eu já estou citando com a linha porque eu nunca me lembro deles, né? É 99 99 70 70 26 26 41. 41. Esse é o telefone da terapia, Da né? terapia. Sim. E
também tenho da lavanderia, né, se qualquer coisa, né, podem me Isso, achar lá também. isso. Então é fácil de achar, Fábio. É, Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos os ouvintes que estão aqui nos escutando na Rádio Itapuí 100.3, né? Gostaria de agradecer todo mundo e tem tarefa para a semana que vem. Agora eu já comecei hum, já botando compromisso isso aqui. aí. As ouvintes mandar lá pelo WhatsApp o nome, a localidade, mandar um abraço super especial e também saber qual a sua fobia. Como a gente vai fazer para superar? Manda lá para saber se é igual a minha, igual a da Fábio, igual a do Rodrigo, que ele vai compartilhar com vocês durante a semana. Então, um excelente final de semana para todos aí. Um beijo no coração. Até o próximo sábado. Beijos! Beijo.